Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e trago para vocês mais uma questão de geometria plana para nós discutirmos aqui. Bom, o exercício proposto pede para achar a área do triângulo ABC. Nitidamente a gente consegue observar no problema que o segmento AE é bissetriz do ângulo A. Divide o ângulo A em dois ângulos, alfa e alfa, certo? Temos um lado, que é a altura do triângulo ABC, só não temos a base. Lembrando que a área de um triângulo é um meio que multiplica a base vezes a sua altura, certo? Logo, o nosso problema aqui consiste em achar a base aqui. A ideia é a seguinte: vamos construir triângulos de modo a usar ferramentas da geometria como congruência, semelhança, para nós encontrarmos efetivamente essa base aí. Então, a ideia inicial, vamos traçar uma perpendicular partindo do vértice E. Partindo do vértice E, perpendicular ao segmento AD. Tá aqui, ó, essa reta é perpendicular. E assim, a gente pode pensar o seguinte: aqui é 90, aqui é alfa. Vamos supor que aqui esse ângulo seja beta. Tudo bem? Algo que faltou no problema é que este ângulo aqui, ó, ele disse no problema que este ângulo aqui, ó, o problema foi proposto que este ângulo aqui, ó, mede 90 graus, tá? Então, perceba o seguinte: se eu chamar este ângulo aqui de beta, alfa mais beta dá 90 graus, uma vez que aqui é 90. A soma dos ângulos internos, 180 graus. Como eu tenho um alfa aqui e tenho um ângulo de 90 graus, este ângulo aqui, ó, e aí eu vou colocar com uma canetinha diferente, só pode ser beta. Tudo bem? Daí, pelo caso de congruência, caímos num caso de congruência. Ângulo, né? Ó. Ângulo. E justamente lado comum, né? Ângulo, lado, né? Ângulo, ou ângulo, lado, né? Melhor dizendo, ângulo, lado. Esse lado é comum aos dois triângulos, certo? Então, triângulos congruentes, podemos afirmar com toda certeza absoluta que este lado aqui tem a mesma medida que este aqui. E que este segmento aqui, por mais horrível que esteja o desenho, tem a mesma medida que este segmento aqui. Então, a primeira conclusão, nós concluímos que, vou chamar aqui de F, né? Nós concluímos que o triângulo A, faltou um Bzinho aqui, né? Que o triângulo ABE é congruente ao triângulo AFE. Pelo caso de congruência, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Esse lado aqui é comum aos dois,
né? Esses dois ângulos são iguais, certo? Bom, vejamos o que mais podemos pensar. Pense comigo. Eu sei que a soma de alfa mais beta dá 90. Logo, nós podemos concluir que se aqui é 90, este ângulo aqui só pode ser alfa, uma vez que alfa mais beta é 90. Se aqui é 90 e aqui é alfa, evidentemente que este ângulo só pode ser beta. Legal. E daí? E daí que a gente cai num caso de semelhança, né? Perceba, olha o triângulo. Olha o triângulo. O triângulo AEF. Ou AFE, né? Melhor dizendo. Triângulo AFE, e vamos olhar o triângulo, eles são semelhantes. Olha por quê? Porque eles apresentam ângulos congruentes, né? Ângulos que têm a mesma medida, né? Alfa e beta aqui, ó, alfa e beta, alfa e beta. Dois ângulos ao menos sendo iguais, já satisfaz o caso de semelhança. Caso de ângulo, no caso ali, né? Nosso caso de semelhança ali. Então, ó, o AFE é semelhante ao triângulo EFD. E aí a gente pode montar aí uma razão de semelhança aí, né? A gente pode pensar aqui, ó, quem está se opondo ao alfa? Quem está se opondo no triângulo AFE, quem está se opondo a alfa é o 4. Quem está se opondo no triângulo menor ao ângulo alfa? É o segmento FD. Assim como, quem é que está se opondo ao ângulo beta no triângulo AEF? É o 8. Quem é que está se opondo ao beta no menor? É o 4. Logo, a gente tem que, portanto, FD tem 4 vezes 4, 16, dividido por 8. Logo, FD, a gente conclui que é 2 centímetros. Estamos caminhando. Descobrimos que aqui vale 2. Beleza. Estrategicamente, vamos traçar uma perpendicular aqui, ó. Agora, relativa à nossa base aqui, tá? E aqui eu tenho um ângulo de 90 e aqui de 90. Perceba o seguinte. Se beta mais alfa, perceba que beta mais alfa é 90. Se eu tenho beta aqui, beta mais alfa
Para completar 180, sabendo que beta mais alfa é 180, é 90 graus, se eu tenho beta aqui, este ângulozito aqui, ó, só pode ser alfa, porque beta com beta mais alfa é 90, beta mais alfa 90, e 90 mais 90 180, um ângulo raso. Se aqui é alfa, evidentemente que este ângulo é beta. Ora, vejam só, estamos diante, mais uma vez, de caso de congruência, onde eu tenho a hipotenusa, um triângulo, um caso de congruência especial no triângulo retângulo, onde a hipotenusa é comum aos dois triângulos. Então, nós podemos afirmar com toda certeza que este segmento aqui, ó, vale 4, e este segmento aqui, ó, vale 2. Beleza. Vamos partir agora, então, ó, só para deixar registrado o que nós concluímos o seguinte, que o triângulo EFD é congruente ao triângulo, vamos colocar um Pzinho aqui, EPD. Por qual caso? Pelo caso que nós vimos anteriormente, que é o primeiro caso. Ângulo, lado, ângulo. Bom, se vocês discordarem do meu raciocínio, pode deixar nos comentários aí. Talvez, se eu estiver me equivocando no caso de congruência, deixe nos comentários aí, ok? Mas, pelo que eu percebo é o seguinte, ângulo, lado comum, ângulo, é o caso especial do triângulo retângulo, certo? Então, são congruentes. Vamos partir para o próximo raciocínio, que é o seguinte, e aí nós já vamos partir para a semelhança novamente. Eu vou chamar PC de X. E aí, a base BC passa a ser o quê? 8 mais, ou X mais 8, né? X mais 8. X mais 8. Perceba que há um caso de semelhança aí no triângulo ABC. Então, ó, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DPC. E aí eu vou mostrar por quê. Perceba o seguinte, este ângulo aqui, ó, ele é comum para o triângulo grandão e para o triângulo pequeno, DPC. Então, se eu tenho um ângulo de 90 graus, e esse ângulo que é comum, ângulo de 90, e este ângulo comum, esses dois triângulos são semelhantes. Caso ângulo. Não preciso nem ter a certeza do outro ângulo, ok? Então vamos lá. Aplicando a razão de semelhança, nós temos o seguinte, que este lado todo aqui, ó, mede
x mais 8. Olhando agora para o nosso triângulo, fazendo a razão de semelhança do maior para o menor, como nós começamos aqui, a base está para a base do menor, ou seja, x mais 4 está para x, assim como a altura do maior está para a altura do menor. Certo? E aí a gente conclui o seguinte, a gente pode até simplificar aqui, né? Pode dar 4 aqui, né? Ficar mais tranquilo. Vamos ter o seguinte, 4x é igual a x mais 4. 4x menos x é igual a 4, 3x é igual a 4, x é igual a 4 terços. X é 4 terços. Porém, eu quero saber a base. A base BC é igual a 8 mais o x. Portanto, 8 mais 4 terços. 3 vezes 8, 24. 24 mais 4, 24 mais 4, 28. Então, ficamos com 28 terços, certo? Vamos pensar de novo aqui, peraí. O que nós pensamos aqui que foi errado aqui? Aqui eu coloquei errado, né, pessoal? Aqui é 8, né? Ó, x mais 8. Então, ó, x mais 8. E aí eu tenho uma retificação aqui. Eu tenho que 4x menos x é igual a 4x menos x é igual a 8. 8, né? 3x é igual a 8. X é igual a 8 terços. Olha como é que é uma bobagemzinha, a gente vacila em tudo, né? Então, ó, eu tenho que 8 terços, fazendo o mínimo múltiplo comum, 3 vezes 8, 24, com 8, é 32. Então, 32 terços, né? Foi o que nós encontramos aí. Então, a área do triângulo é um meio, né? Vezes a base, que nós encontramos aqui, que é BC, 32 sobre 3, vezes a altura, que é 8. Aqui eu posso simplificar, vai dar 4. Então, a área dá 128, né? 4 vezes 30 dá 120. 4 vezes 2 dá 8.
128, né? Sobre 3. Fazendo essa simplificação, aproximação aqui, né? Porque é um número decimal infinito e periódico. A área é aproximadamente, dividindo aqui, ó, nós vamos encontrar uma dízima infinita e periódica, né? Provavelmente, porque o 3 no denominador sugere, me parece que sugere isso. 42,67 centímetros quadrados. Chegamos à solução da questão, uma questão um pouquinho trabalhosa, espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixa o seu like, deixa os seus comentários a respeito aí de congruência e semelhança, ferramentas importantes na resolução de questões aí envolvendo triângulos aí. Bons estudos a todos vocês e até a próxima videoaula.